Fala, meus meninos e minhas meninas, professora Leila de Filosofia aqui com vocês, não sou mais Edu. E hoje a gente tem uma aula bem facinha para vocês entenderem o que é filosofia e o que é filosofar. Bom, filosofia é o estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais, estéticos, à mente e à linguagem. Ou seja, é uma pesquisa profunda sobre questões do ser humano, questões das relações humanas, da essência humana em si. Ou seja, algo bem profundo, algo elevado, ao contrário do filosofar. Que filosofar é um ato necessário para o bom funcionamento da razão humana, ou seja, é como um mecanismo de funcionamento da existência humana. É necessário filosofar a todo momento. Quando você se pergunta, Deus existe? Por que eu tenho que fazer isso? Por que outra pessoa não tem que fazer isso? Porque os meus modos são assim e de uma outra cultura, de uma forma diferente. Filosofar é algo inerente à questão humana. Você vai estar sempre filosofando, vai estar sempre nesse ciclo. E filosofia e filosofar não são a mesma coisa. Andam juntas, uma precisa da outra? Sim, a resposta é sim. Porém, elas não são a mesma coisa, entenda. Filosofar é necessário para o bom funcionamento da razão humana. A filosofia é o estudo de problemas mais profundos, que nem todos chegam a isso. A origem da filosofia. A filosofia em si existe há muito tempo, óbvio. Ninguém começou a perguntar assim, sei lá, esperou a Grécia surgir, esperou Platão, Sócrates, todo mundo surgir para começar a filosofia. Não, a filosofia existe com questões simples, com perguntas muito simples. Como é que nós citamos já sobre a existência de Deus, as questões humanas. Porém, os primeiros pensadores e quem deu essa denominação para a filosofia foram Tales de Mileto, Pitágoras, Heráclito, Xenófanes, que, na época, concentravam seus esforços para responder racionalmente as questões da realidade humana. Antes deles, as pessoas se preocupavam muito com a natureza, com a física, com questões materiais, literalmente natureza, questão do sol, das árvores, dos animais, entre outras coisas. A partir daqui, nós tivemos um conceito fixo de filosofia, que no caso seria amigo do saber. Filosofia e senso comum, gente. Tem diferença filosofia e senso comum? Tem. Filosofia e senso comum tem diferença. Filosofia nós vimos que vai além daquilo, é algo soberano, algo acima, é uma pesquisa mais profunda, um questionamento mais profundo. Vamos lá. O pensamento filosófico vai além daquilo que é, para propor como poderia ser e, portanto, indispensável para a vida de todos, para a vida que eles desejam, para serem humanos completos, serem humanos livres, responsáveis pelas próprias escolhas. E o senso comum não. O senso comum é o conhecimento que recebemos de uma geração para outra e que nasce do esforço que os seres humanos fazem, normalmente, para resolver os problemas práticos e imediatos que surgem no dia a dia. Senso comum são tradições. É aquela história que se aprendeu da sua avó que não pode contar a estrela se não dá verruga, se não vira bruxa. Isso é senso comum. São hábitos, são culturas que você adquiriu de gerações passadas. Filosofia não, filosofia é o estudo até mesmo dessas questões, dessas tradições, dessas culturas. É algo acima do senso comum. Lógico, jamais vamos desprezar o senso comum, porque assim como a filosofia, o senso comum também é necessário para uma vida social saudável, para uma vida social um tanto quanto harmônica, não é mesmo? Afinal, se as tradições não existissem, se o senso comum não existisse, os seres humanos iam nascer e iam agir de forma aleatória, a cada nova geração, aleatória, não chegaria a lugar nenhum. E logo a filosofia não teria com o que se preocupar tanto assim. Porque toda hora está mudando. Se está mudando, para que perguntar se amanhã aquilo não existe mais, não é mesmo? Alguns dos grandes nomes da nossa filosofia, gente, muito importante, porque aqui, quem cai são eles. Eles sempre vão estar nas suas provas, gente. Tanto no vestibular, o Enem, que vocês estão focando e vão passar. Sócrates. Sócrates
foi mas tão importante que a gente divide a filosofia em pré-socráticos e pós-socráticos. Só que, peraí, gente, falar que aquela filosofia é pré-socrática, não estou dizendo para vocês que ela foi antes de Sócrates. Só que ela digamos assim, se firmava, focava em questões anteriores a ele. Porque a partir dele as pessoas começaram a pensar mais como uma filosofia política, como nas questões sociais do homem. E antes dele era mais a natureza, as questões relacionadas aos convívio entre homem e natureza. Então, não nasceu antes de Sócrates, tá bom? E os pós-socráticos também, que esses, sim, tiveram pensamentos a partir de Sócrates e dele para frente. Platão e Aristóteles, que nós veremos juntos numa próxima aula. Os dois foram, logicamente, Platão, discípulo de Sócrates, e Aristóteles, discípulo de Platão. Só que quando a gente for estudar eles, vamos ver uma grande divergência entre a visão dos dois. A importância maior de Platão é que Platão nos dá uma visão de Sócrates, porque Sócrates jamais deixou nada escrito. Nós não temos nenhum registro escrito, nem algo do tipo de Sócrates. Por isso Platão é tão importante, que nós temos uma visão platônica de Sócrates, de frases, de sua vida, de seus pensamentos. Descartes. Descartes foi extremamente importante, principalmente para a matemática, com o método cartesiano. Ele focou toda a sua pesquisa em lógica, em números matemáticos, para explicar a razão das coisas. E Locke. Locke, nós veremos ele em filosofia política, na formação da sociedade, na necessidade que a sociedade teve de surgir, nas consequências e reações que essa sociedade criou no ser humano. Por exemplo, eu juntei dois seres humanos e coloquei eles para viver em sociedade. Qual foi a mudança de comportamento que eles tiveram? Beleza? Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes. Nós veremos Rousseau, veremos Hobbes, Hume, veremos centenas de outros filósofos, tá? A filosofia, ela se divide, é tão vasta, mas tão vasta, que a gente precisa dividir ela. Porque não dá para estudar tudo de uma vez, né, gente? Tudo tem que ter um meio termo. Nós dividimos em lógica, metafísica, ética, política e estética. A lógica estuda o método ideal de pensar e investigar. Ou seja, ela vai desenvolver um método, uma linha de raciocínio para você chegar àquelas questões. Como eu vou perguntar isso? Como eu vou proceder diante dessa questão? Beleza? Metafísica estuda a natureza do ser, no caso a ontologia, que nós veremos em Parmênides e Heráclito, da mente, no caso a psicologia filosófica, e das relações entre a mente e o ser no processo do conhecimento, gente. Ou seja, nós vamos ver onde o ser começa, onde o ser termina. Qual a relação dele com o saber, com o adquirir conhecimento. A ética estudou bem o comportamento ideal para o ser humano. Como o ser humano deve agir. Não só mediante as questões, não só mediante si mesmo, mediante a sociedade num todo. Como proceder? Política, estudar a organização social do homem. Foi o que nós falamos em Locke. Onde surgiu a sociedade? Para que serve a sociedade? Como e aonde começou essas consequências? Foi bom? Foi ruim? A filosofia política serve para isso, para estudar as reações que a formação da sociedade criou. E, por fim, filosofia estética, que estuda a beleza e que pode ser chamada de filosofia da arte. Aí que nós entramos em outros filósofos que não cabe agora citar, mas que usaram a arte para explicar a origem das coisas, a origem do mundo em si. Objeto. A filosofia, tal como todas as áreas do conhecimento, tem um objeto e um método de estudo. O objeto da filosofia são conceitos básicos que usamos em outras áreas e no dia a dia.
A filosofia estuda conceitos como os seguintes: o bem moral, a arte, que nós vimos que é um tipo de filosofia, filosofia estética, o conhecimento, na epistemologia, a verdade, a realidade. Ou seja, tudo é objeto para a filosofia. Qualquer coisa pode ser objeto de questionamento, desde que você saiba o que naquele objeto você vai questionar. A verdade ela existe? Ela é absoluta? Ela é relativa? Porque se é relativa, pode ser que ela nem sequer exista, não é mesmo? O bem moral. O que é bem? O que é mal? Isso existe realmente, bem e mal, essa divisão? Ou é só uma criação, uma invenção da mente humana para explicar suas ações inconsequentes ou para se beneficiar? E o método utilizado é a troca de argumentos, as discussões de ideias e a reflexão. Aí que entra o método socrático, que ele inseriu lá atrás, sobre o método de argumento, de questionamentos, certo? Você nunca vai descobrir nada experimentando, mas questionando. A filosofia é para questionar, é para perguntar por quê. Perceberam quantas vezes até aqui eu já falei sobre a palavra questionar, perguntar, quiçá também observar as coisas. Por fim, gente, a importância da filosofia. Tá, professora, até aqui você me falou objetos, você me falou de pessoas que foram importantes, me falou que é importante tradição, me falou que é importante centenas de coisas, mas não me falou ainda para que eu vou estudar filosofia? Só para passar no Enem? Só para isso? Não, gente, lógico que não. A filosofia, a gente viu lá atrás como filosofar é uma questão necessária à boa manutenção da razão humana. A filosofia é necessária, gente. A filosofia é necessária para você sobreviver em sociedade. É necessário para você sobreviver, para você conviver consigo mesmo, certo? Porque se você simplesmente for um ser que fica parado esperando a vida passar, é impossível. Criança é o melhor exemplo da filosofia, com perguntas inocentes, mas que caem como uma luva. Ó tia, por que o sol brilha? O infinito. O que é infinito? O que é finito? Por que as pessoas morrem? Elas morrem realmente, tia? Essa que é a questão. A filosofia é necessária para você. Você jamais vai ser um ser impensante. Não tem como. Lembra daquela frase? Penso, logo existo. Ou seja, se você não pensa, teoricamente você não existe. Porque tudo pode ser pensado, existe. Tudo. Gente, vocês precisam pensar, precisam ser questionadores, precisam perguntar, sim. Política, estética, a moral da sociedade, principalmente atualmente, tem que ser questionada, tem que ser perguntada, sim. Os bons costumes pregados por aí têm que ser questionados. Filosofia é necessária, gente. Vamos lá, ó. A filosofia permite ao ser humano compreender melhor a si mesmo, ou seja, você manter uma relação melhor consigo. A sociedade e o mundo que cerca, estimulando uma maior autonomia do pensar, agir e se comportar. Ou seja, se você pensa, se você questiona, você tem um maior controle sobre si e sobre as coisas à sua volta. A partir dela e ao longo de séculos, foram e são fundamentados projetos, pesquisas, produções científicas, artísticas e culturais. A experiência, a partir de reflexões diversas, estimula o exercício do espírito crítico, o qual permite um olhar interior para a relação consigo mesmo, com a comunidade e, acima de tudo, com o amplo sentido da existência, o que impacta no aprimoramento das relações. Ou seja, a maior importância da filosofia, gente, é você melhorar, você dispor sobre uma vasta gama de relações com você, com o social e com até mesmo o que existe acima
de nós. Seja Deus, seja uma força maior que comanda isso aqui, não é mesmo? Então, galerinha, filosofia e filosofar são coisas diferentes. Principais filósofos: Sócrates, Platão, Aristóteles. Nosso objeto? Tudo. Tudo pode ser nosso objeto. Como fazer filosofia? Questiona, pergunta, argumenta, conversa. Numa simples conversa você está filosofando com outra pessoa, certo? Então, até a próxima aula, galerinha. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e até a próxima!